E aí, tudo bem? Aqui é o professor Eliel e vamos dar sequência às aulas de geometria plana. Hoje eu vou falar para vocês sobre quadriláteros. Vou mostrar para vocês as características, o que é um quadrilátero, dando todas as informações importantes para você conhecer bem os quadriláteros. Depois eu vou falar sobre os quadriláteros que caem no vestibular, tá bom? Vou apresentar para vocês os ângulos internos, o perímetro, a área, de todos eles que eu quero mostrar aqui para vocês que são importantes e que são cobrados no vestibular, tá bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre retângulo, quadrado e paralelogramo. Sempre dessa forma, apresento as características, apresento como calcular a área, apresento como calcular o perímetro, tá bom? Para todos eles aqui vai ser tudo bem detalhado. Se você está gostando do meu trabalho aqui no YouTube, então deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, te convido a assistir esse vídeo até o final. Você vai aumentar os seus conhecimentos de geometria, vai se preparar melhor para o seu vestibular, vai curtir o conteúdo, vai se inscrever e vai passar a acompanhar meus conteúdos semanais de matemática e física, beleza? Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Então aqui está a definição de quadriláteros, tá? São figuras geométricas planas e fechadas com 4 lados. Poderia ter vários exemplos de quadriláteros aqui. Aqui alguns exemplos de figuras planas fechadas com 4 lados. Cada um dos segmentos de reta que compõe o quadrilátero aqui é chamado de lado. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos ver. São figuras planas, fechadas e tem 4 lados. Agora vamos ver as características dos quadriláteros. Ângulos internos. Vamos desenhar aqui um retângulo para falar dos ângulos internos de um quadrilátero. Então, usando aqui esse retângulo como referência, eu botei aqui, num quadrilátero retangular, nesse caso, todos os ângulos internos são 90 graus. Então, eu tenho todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Então, somando os ângulos internos, eu tenho 4 ângulos de 90 graus, então é 4 vezes 90, que é igual a 360. Ou seja, para os ângulos internos de um quadrilátero, a soma vai dar sempre 360 graus. Não importa qual quadrilátero eu estou falando, a soma sempre vai dar 360. Por quê? Porque se você pegar outro quadrilátero que não tenha todos os ângulos internos iguais a 90, ou você pegar um quadrilátero qualquer aqui, desse tipo, o que acontece? Você vai ter um equilíbrio aqui, porque você vai abrir um ângulo, fechar outro, de forma que equilibra. Nesse caso aqui, eu vou ter esse ângulo aqui 90, esse ângulo aqui 90. Esse ângulo aqui, repare que ele abriu um pouco mais que 90, tá? E esse ângulo aqui, ele fechou um pouco. Então, a abertura desse foi compensada pelo fechamento desse ângulo, de forma que eu tenho aqui alfa e beta, e aqui eu tenho 90 mais 90. Continua dando 360, tá? Então, não importa se o quadrilátero é um retângulo perfeito ou não. Se eu pego um caso qualquer aqui de quadrilátero, eu vou ter os ângulos abrindo e fechando, tá? E a abertura de um vai compensar o fechamento de outro, e sempre vai continuar dando 360, ok? Então, nesse caso aqui, a gente teria aqui 90 mais 90, 180, mais alfa, mais beta, que vai dar 360. Nesse caso aqui, eu tenho 4 ângulos diferentes, todos diferentes. Então, seria alfa, beta, gama e teta, não importa. Se é um quadrilátero, eu teria então que alfa mais beta mais gama mais teta vai dar 360. Então, esse é o primeiro ponto. Todo quadrilátero tem a soma dos ângulos internos iguais a 360 graus. E aí, agora que nós vimos essas características, vamos passar pelos quadriláteros mais famosos, certo? Que são quadrado, retângulo, trapézio, paralelogramo, e explicar aqui as características de cada um. Porque são esses tipos de quadriláteros que vão cair em prova. Existem infinitos quadriláteros, mas os que são cobrados são esses 4 que dá para trabalhar tranquilamente com os conceitos de geometria dos ensinos fundamental e médio, ok? Então vamos lá. Começando pelo retângulo, então. O retângulo, como já foi dito anteriormente, vai ter todos os ângulos internos iguais a 90 graus, ok? Lembrando que o ângulo 90 graus chama ângulo reto, por isso que o nome dessa figura é retângulo. Então, esse lado ele é paralelo a esse, e esse lado é paralelo a esse aqui. Isso dá uma característica interessante que, se eu tenho aqui os vértices marcados com letras A, B, C e D, então os segmentos de reta aqui vão ser de mesmo comprimento, os que são opostos. Este é oposto a esse, certo? Ou seja,
AB tem o mesmo comprimento que DC. Então, esse aqui é oposto a esse. Então, AD tem o mesmo comprimento que BC. É muito comum aparecer também os lados com valores tipo A, B, B. Ou, por já ser um retângulo, não informa todos os lados, só informa um e outro aqui. Informa esses dois, que já é suficiente, porque já é sabido que os outros, que esse é igual a esse e que esse é igual a esse. Então, informa só esses dois. Outra maneira de apresentar isso aqui também, vamos apagar esse A aqui, deixa esse B e coloca aqui um H. Por quê? Porque usa-se a seguinte nomenclatura para esses caras aqui. O B chama de base e o H chama de altura. Esse é o mais comum de aparecer, base e altura de um retângulo. Então, nesse caso aqui, nós temos que todos os lados do retângulo vão ser ou base ou altura, certo? Porque já que os lados são paralelos, então esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então, a gente consegue calcular a área. Para o retângulo, a área é base vezes altura. Pode já guardar essa fórmula aqui, porque nós vamos usar isso aqui. Tá? Para o retângulo, a área é base vezes altura. E também tem outra característica importante para estudar, que é o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma do comprimento de todos os lados. Vamos aproveitar o retângulo para definir muito bem o que é área e o que é perímetro, para a gente estudar daqui para frente, porque nós vamos usar muito esses conceitos. Bom, para um retângulo, a área é base vezes altura. Mas se você pensar no conceito de área, o que é a área, né? O que define a área? Se eu tenho uma figura qualquer aqui, pegando um retângulo aqui para ficar mais simples, a área é definida da seguinte forma. Eu quero saber quantos quadradinhos cabem dentro do retângulo. Então, vamos supor que esse retângulo tinha lado 3, certo? Centímetros e 2 centímetros. Os lados deles medem 3 e 2, a base e a altura. Se eu calcular a área dele, a área vai ficar base vezes a altura, que é igual a 6 centímetros. Só que aqui eu multipliquei 3 centímetros por 2 centímetros. Então, esse centímetro multiplicou centímetro por centímetro, fica centímetro ao quadrado. Sempre que você tem um comprimento elevado ao quadrado, você está falando de área. Tá? Pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, milímetro quadrado, não importa. Se for unidade de comprimento elevado ao quadrado, você vai estar falando de uma área. Então, aqui está falando de 6 centímetros quadrados. Agora, veja que interessante. Se eu pegar e dividir a base em pedaços de 1 centímetro, dessa forma aqui, tá? Então, aqui mede 1, 1 e 1 centímetro. Agora, eu vou dividir a altura ao meio, de modo que aqui eu tenha 1 e 1 centímetro. Veja aqui, ó, quantos quadrados de 1 centímetro tem dentro daquele retângulo? Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E está aqui, esse número aqui, 6. Por quê? Porque a área ela quer dizer o seguinte, eu quero calcular, tá? Quando eu estou calculando a área, eu quero calcular quantos quadrados de lado 1 cabe dentro da figura que eu estou calculando a área. Nesse caso, a figura é um retângulo, eu estou falando que cabem 6 quadradinhos de 1 centímetro de lado cada um dentro desse retângulo. Para toda figura geométrica que você for calcular a área, essa é a ideia de área, tá? Você está calculando quantos quadradinhos de 1 centímetro de lado cabe dentro dessa figura. Nesse caso aqui, cabe exatamente 6. Então, essa é a definição de área. O perímetro, como já está escrito aqui, é mais simples, é a soma do comprimento de todos os lados. Se eu pegar esse mesmo retângulo aqui e calcular o perímetro, então o perímetro vai ser 2 vezes a base mais a altura. Esse é o perímetro de um retângulo, porque eu tenho a base aparecendo aqui e aqui, a altura aparecendo aqui e aqui. Então, eu tenho dois lados que tem esse comprimento 3 centímetros e dois lados que tem esse comprimento 2 centímetros. Então, é dessa forma que você calcula. Para esse exemplo aqui, o perímetro ficaria 2 vezes a base, que é 3, mais a altura, que é 2. Então, ficaria 2 vezes 3 mais 2, que é 5. Então, o perímetro seria 10 centímetros. Então, ficaria 3 mais 3, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então, o perímetro é igual a 10 centímetros nesse caso. Eu somei o comprimento de todos os lados, como está indicado aqui na definição. Então, vamos guardar isso, tá? O que eu falei aqui de área para o retângulo vai valer para as outras figuras também. E o que eu falei aqui de perímetro para o retângulo vai valer para as outras figuras também, tá? Então, entre no detalhe do que é a área aqui, explicando que a área é quantos quadrados cabe dentro da figura geométrica, tá? O quadrado que tem lado 1,
Mas daqui para frente nós vamos apenas calcular a área sem entrar muito nesse detalhe, porque não é necessário mais, foi só para explicar o conceito aqui. Uma coisa muito importante aqui é o seguinte, você quando calcula uma área, você tem que indicar a unidade dela. Nesse caso aqui, ó, tá em centímetros quadrados. A área sempre vai ter em comprimento ao quadrado. O perímetro vai ser só comprimento, então tá aqui comprimento. Então se você fizesse esse cálculo aqui, o perímetro dá igual a 10, e não colocasse essa parte aqui, ficaria meio certo o problema. E alguns professores até se vêem no direito de dar errado, tá? Porque não tem unidade, o professor vai lá e dá errado. Porque é 10, o quê? 10 centímetros, 10 quilômetros, 10 minutos, tem que ter uma unidade indicando o que é o significado desse 10 aqui. Então, duas coisas importantes aqui. Saber os conceitos, muito importante, mas também lembrar de colocar a unidade para você calcular a área ou perímetro, tá bom? Então vamos seguir. Vimos o retângulo, como que são as características deles, todos os ângulos internos dão 90 graus, os lados opostos são paralelos, a área é base vezes a altura e o perímetro é 2 vezes base mais a altura, beleza? Então esse aqui é o retângulo. Vamos agora ver o quadrado. O quadrado, assim como o retângulo, também tem todos os ângulos internos iguais a 90 graus, todos os ângulos internos iguais a 90 graus. A diferença do quadrado é que todos os lados têm a mesma medida. Marcando aqui os vértices do quadrado como sendo A, B, C e D, nós vamos ter que o segmento de reta AB tem o mesmo comprimento que o segmento de reta BC, tem o mesmo comprimento do segmento de reta DC, tem o mesmo segmento de reta do comprimento DA. Ou seja, no quadrado é mais comum indicar com a letra L o comprimento de um dos lados apenas, porque se é quadrado já fica entendido que todos os lados são iguais. Então indica-se com a letra L o lado do quadrado. Se a gente indicou com a letra L, então como fica então a área e o perímetro do quadrado? Bom, a área, tranquilo, você pode pensar aqui é a base, aqui é a altura, porque o quadrado também é um retângulo, concorda? Ele tem todas as características de um retângulo. Tem lados opostos com a mesma medida, porque se aqui é L, aqui também é L, tem a mesma medida. Se aqui é L, aqui também é L, tem a mesma medida. Tem todos os ângulos internos iguais a 90. Ou seja, o quadrado tem todas as características de um retângulo, então ele também é um retângulo. Então, se eu pensar que aqui tem um L também, certo? L vezes L, para fazer base vezes altura, fica L ao quadrado. A área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. E o perímetro do quadrado? O perímetro do quadrado é fácil, né? Ele tem 4 lados, todos os lados medem L, então o perímetro vai ser igual a 4L. Então, fica bem tranquilo aqui para o quadrado, porque ele só tem uma medida em todos os lados. Então, se a gente fizer um quadrado aqui de exemplo, ok? E vamos indicar aqui que esse quadrado tem lado igual a 2 centímetros. Então, como ficaria a área? A área ficaria 2 ao quadrado, certo? Então, a área ficaria 4 centímetros quadrado. E o perímetro ficaria 4 vezes 2. Então, o perímetro daria 8 centímetros. Então, dessa forma que a gente faria para o quadrado. A área dá L ao quadrado, o perímetro dá 4L. E assim, a gente calcularia área e perímetro do quadrado. Tranquilo? Nós vamos ver agora, então, um paralelogramo. No paralelogramo, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter os ângulos internos dele com as seguintes características. Eu tenho os ângulos internos todos diferentes de 90 graus. Nesse caso aqui, né? E aqui eu tenho alfa. Então, o que está oposto ao ângulo alfa também é alfa. Tá? Ou seja, dois ângulos opostos são iguais. Então, aqui vai ser beta. E aqui está o ângulo oposto a ele. Então, é beta. Então, um paralelogramo tem... Os ângulos internos e opostos são iguais. Repare que um quadrado e um retângulo também é um paralelogramo. Porque o ângulo que está oposto a um outro vai ser 90. Porque é 90 e 90. Então, também atende a essa característica. E aqui, os lados paralelos também são iguais. Então, se a gente colocar vértices aqui, A, B, C, D, nós vamos ter o seguinte. Esse lado AB é paralelo ao lado CD, tá? Então, os lados que são paralelos são iguais. Ou seja, AB tem o mesmo comprimento que CD. E o lado AD, ele é paralelo a BC. AD vai ser igual a BC. Para um paralelogramo, é um pouquinho diferente a maneira de definir a altura. Vamos fazer aqui um outro desenho. A definição de altura continua valendo aqui no paralelogramo, tá? Então, qual que é a altura dele? A altura dele vai ser uma reta aqui que vai de um vértice até o lado oposto a esse vértice, formando 90 graus.
Tá, isso aqui é a altura do paralelogramo. Ela poderia ser aí ou poderia ser aqui fora também. Poderia prolongar esse vértice aqui, certo? Fazendo aqui uma reta tracejada e faria essa linha aqui, ok? Também seria a altura, porque ela vai formar 90 graus com a linha que eu prolonguei aqui fora do paralelogramo. Então, teria aqui os vértices A, B, C, D, que estão nessas posições aqui, e continua valendo a fórmula que eu usei para o retângulo. Isso aqui é a base, esse comprimento que vai de B até C, e aqui eu tenho a altura. Então, nesse caso aqui, continua valendo que a área é igual a base vezes a altura. Assim como fizemos para o retângulo, para o paralelogramo continua valendo a área é base vezes a altura. Beleza, agora tem que tomar cuidado com o perímetro. Vamos tomar cuidado com o perímetro, porque agora eu tenho lados aqui, que eu vou chamar isso aqui de B, certo? De base. Então, se aqui é B, o lado oposto a ele, ou seja, esse lado aqui também vale B. Então, aqui, esse lado aqui não é exatamente igual à altura, ok? Ó, esse comprimento aqui, ó, de C até D, não é exatamente a altura. Então, esse comprimento aqui, eu vou dar outro nome para ele. Vou dar um nome aqui de A. Então, tenho esse lado valendo A, esse lado também vale A. Esse lado vale B, esse também vale B. Então, geralmente, não se indica os dois lados. Os quatro lados, indica só dois, porque já é sabido que os lados opostos têm comprimentos iguais. Então, o perímetro ficaria duas vezes A mais B. Então, ó, cuidado aí que no perímetro do paralelogramo não é a altura que entra, tá? Porque a altura não é igual ao comprimento de um dos lados, como no caso do retângulo. Então, é assim que você vai calcular o perímetro de um paralelogramo. Nesse caso aqui, os exercícios geralmente vão indicar informações suficientes para você conseguir fazer os cálculos. Se você tiver um paralelogramo no exercício, ele vai te indicar o valor aqui das coisas que você precisa. Por exemplo, ele vai te dar aqui qual que é o valor da altura. Se você pegar e falar assim, a minha altura é igual a 4 centímetros. E esse lado aqui da base é igual, por exemplo, a 6 centímetros. Tá? Você tem todas as informações que você precisa. Então, você calcularia a área igual a base vezes a altura também. Então, a base 6, a altura 4. Então, a área seria 24 centímetros quadrados. Tranquilo. Se ele não desse essas informações aqui, por exemplo, ele falasse assim, esse lado mede 6 e esse lado aqui mede, sei lá, ok? Esse lado aqui mede 5. Se ele desse essas duas informações, ele poderia também informar um ângulo interno aqui, por exemplo, 30 graus. Nós vamos ver mais para frente, quando chegar na aula de triângulos, que com essas três informações aqui, tá? Dois lados e um ângulo, dá para calcular também a área de um paralelogramo, beleza? Então, por enquanto, vamos guardar aqui a questão de base vezes altura. A hora que chegar lá no triângulo, eu vou explicar como usar essas informações aqui para calcular a área de um paralelogramo. E aqui, seguindo então com o perímetro ficaria como? Então, ficaria 2 vezes A mais B, né? Então, um lado vale 6, o outro lado vale 5. Então, o perímetro ficaria 2 vezes 6 mais 5, que é 11. Tá? Então, o perímetro daria 22 centímetros. Esse lado aqui eu estou indicando que ele é 5 centímetros. Se eu não tivesse essa informação, não teria como calcular o perímetro, né? Esses aqui são os conceitos de paralelogramo. E aí, por que a gente pode usar a mesma fórmula do retângulo? Por que a gente pode usar base vezes altura para calcular a área? Vamos entrar um pouquinho no detalhe para mostrar isso aqui para você. Acontece o seguinte, vamos desenhar de novo um paralelogramo aqui. Por que eu posso usar então base vezes altura para calcular a área do paralelogramo? Que é o seguinte, ó, se eu traçar uma linha vertical aqui, na explicação anterior, que isso aqui é a altura, ok? Então vamos marcar aqui os vértices do paralelogramo, que é A, B, C, D. Esse ponto aqui onde a altura encontrou o lado AD, vamos chamar esse ponto de E. Eu não falei ainda o que é isso, mas isso aqui é um triângulo, né? Tem os vértices E, D e C, formam um triângulo. Vou pegar esse triângulo aqui, D e C, e vou remover daqui. Então vou pegar ele, tirar daqui. Então tá aqui, ó, o triângulo que estava aqui, eu removi, ele está aqui agora, removido ali. Agora eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, vou arrastar ele e colocar ele aqui do outro lado, ok? Então o ponto C vai unir com o ponto B, tá? E o ponto D vai se unir com o ponto A. Se eu fizer isso, então ficaria assim, aqui está o triângulo EDC, ok? E aqui está o ponto B e o ponto A, que eram os vértices do paralelogramo. A hora que eu fiz isso, o que eu formei? Formei com isso um retângulo. Aqui eu tenho esse lado que é a altura, e esse lado aqui embaixo é a base. Lembrando que o ponto C estava aqui, não estava aqui?
Então, ó, base vezes a altura da área do paralelogramo também. Por quê? Porque eu estou considerando o triângulo que eu removi daqui, considerando ele aqui. Então, fica igual um retângulo. Então, dá para calcular a área do paralelogramo como sendo base vezes a altura também. Então, esse foi o nosso querido paralelogramo. Muito bem, pessoal. Esta foi a primeira aula sobre quadriláteros. Na aula que vem, vou continuar falando sobre os quadriláteros, apresentando para vocês o trapézio e o losango. Da mesma forma que fiz hoje, vou mostrar os detalhes, vou mostrar como calcular a área, como calcular o perímetro de cada um deles, beleza? E aí vou resolver exercícios. Exercícios sobre quadriláteros, tanto dos quadriláteros que vimos hoje, como do que vamos ver na aula que vem. Então, te aguardo na próxima quarta-feira com mais uma aula sobre quadriláteros, beleza? Se você está querendo aprender mais sobre geometria, estou deixando para você aqui na esquerda um link para você assistir a aula passada sobre Teorema de Tales. E você que ainda está no começo, começando a estudar matemática, estou deixando aqui na direita uma playlist dos conceitos básicos para você seguir na sua jornada de conhecimentos de matemática, beleza? Para quem chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do canal. E se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com a sua galera, beleza? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.